Oi, no vídeo de hoje a gente vai conversar com a Yara Mastini. Eu trouxe essa live, uns pedacinhos dela, os trechos mais importantes, porque foi tão gostosa essa conversa sobre as emoções dos nossos filhos. Então não perde e assiste até o fim. Um beijo! Yara! Olá, boa Boa noite. noite, Yara, tudo bem? Tudo bom? E você, querida? E eu me sinto realmente muito honrada, Yara. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu fiz a minha formação em Portugal, já tem quase 5 para 6 anos, né? E foi uma formação que mudou muito a minha vida, até de rumos profissionais, sabe? Que me realmente colocou numa posição onde a gente olha para as necessidades. Então, na Hum, parentalidade consciente, a gente não fica olhando o comportamento, porque se você olha só para o comportamento, a necessidade que a gente sempre acredita que existe uma necessidade por trás de todo comportamento, ela pode ser um comportamento ali desadaptativo, pode aparecer de uma forma, eu olho para o comportamento e ela vai aparece de outra forma. Então é hum, importante a gente o quê? Olhar para a criança, olhar para a gente, né, nessa busca de tentar entender, compreender qual é a necessidade que tem por trás. Qual a uhum, necessidade minha de estar aqui? uhum, Talvez porque eu adoro falar sobre o tema, né? Porque uma amiga especial me apresentou você, eu quero retribuir tudo que a Lucila já fez na minha vida, porque não foi pouco, foi uhum, muito, né? Um momento prazeroso de poder dividir conhecimento. Hoje eu uhum, gosto muito de dividir conhecimento. Quando a gente fala, a gente aprende em dobro. Então ah, eu acho que quando a gente divide, a gente ganha demais na vida, sabe? E quando a gente está no nosso propósito, que eu acho que é olhar para o seu sentimento, para a sua necessidade e ir de encontro a isso, a vida fica muito mais fácil e leve. Então, uhum, com a orientação da parentalidade consciente, que é olhar para o que tem por trás, olhar para você antes de tudo, olhar para o seu filho, fazer a conexão, né? A gente fala que na parentalidade consciente não é eu e você, né? Somos nós. Não uhum, existe essa dualidade. É uhum, uma família ali em busca de uma harmonia, de uma uhum, relação respeitosa, com uhum, regras, com princípios, com limites, né? Acho que tudo isso é importante a gente frisar. Muitas pessoas acabam achando que disciplina positiva, parentalidade consciente, parentalidade positiva, essas são as formações que eu conheço, que eu tenho formações também nessas outras áreas, né? São passar a mão na cabeça, não olhar. E não, pelo contrário, é você ter ferramentas de como utilizar, de como realmente olhar para você e utilizar aquela ferramenta para conectar com o filho, para conectar com a sua essência, para trazer mais leveza, para trazer vínculo familiar. A gente precisa muito desse vínculo familiar. Na verdade, quando você fala o não, você deixa de falar o sim. Vou falar um pouquinho sobre a comunicação consciente, exemplo que eu sempre dou. Não deixe o sapato no meio da sala. Se essa criança deixar o sapato na cozinha, no meio da cozinha, ela fez a ordem. Ela obedeceu o comando. verdade. Porque eu estou falando o que eu não quero. Quando Uhum, a gente fala o que a gente não quer, a gente não dá instrução do que é para fazer. É muito simples e a gente vê isso em qualquer âmbito. Não quero isso, fora isso, sai não sei o quê. E pôr o que no lugar? E fazer uhum, o quê? Né? uhum, Não fique no celular. E faz o quê? Com uma uhum, criança que está em pandemia dentro da casa, falo não fique no celular. O que que ela vai fazer? Eu, como pai e mãe, tenho que usar muito mais o sim, o que eu espero, de uma uhum. maneira que não infringe o meu limite. Então, filho, por favor, coloque o seu sapato dentro do armário, Entendi, né? Por entendi. favor, filho, a nossa combinado é 2 horas de internet por dia, de telas por dia. Uhum, Agora vamos jogar um jogo. Vamos entendi. montar um quebra-cabeça, ou Uhum, vamos fazer um desenho, ou vamos ler um livro, mas uhum, coloque o que você espera,
né? Acho que é isso. E aí muita gente vê por entre linhas que é comum, né? Até nas redes sociais a gente olha uma imagem e já acha que sabe o que está escrito ali. A gente precisa se aprofundar um pouquinho. Quando a gente se aprofunda, a gente consegue ter mais embasamento. Sim. Quando eu tenho embasamento e acredito no que eu falo, eu tenho coerência. E o comando com coerente, ele é muito mais eficaz. Por isso que estudar parentalidade, seja positiva, né, parentalidade, disciplina positiva, parentalidade consciente, todas são muito benéficas. Porque você se conscientiza, você acaba tendo ferramentas para conseguir o quê? A maior ligação com o que você realmente pensa e sente para você. E quando a gente faz o que a gente acredita, é natural, é fácil. Né? No começo é difícil a gente lembrar. Eu falo que os pais falam assim: meu Deus, Yara, a hora que você falou, eu fiz totalmente diferente do que você me falou. Mas ele já lembrou. É um processo psicoeducativo, né? Deve ser difícil logo no início, porque você tem uma educação, uma criação, né? Você traz toda uma bagagem de que você inconscientemente cresceu ouvindo também esse de não toque lá, não faça isso, né? Isso. Você traz toda essa sua bagagem, como você foi educada. Então, quando você vai conscientemente tentando se reeducar, é um processo, não é uma coisa rápida, né? É um processo, é isso mesmo. Tudo é um processo. E assim, processo não é começo e fim, tem um meio. E o meio pode ser muito prazeroso, porque no meio você vai ter descobertas, você vai ver um olhar diferente, né, de um filho às vezes mais distante, que acaba se conectando mais com você. A gente vê muito essas questões hoje até dos adolescentes. O quanto os adolescentes sentem falta dos pais e o quanto os pais também sentem falta dos filhos, essa comunicação difícil. A gente precisa, principalmente os pais que têm. Qual é a diferença? A gente tem a responsabilidade. E os filhos não têm responsabilidade como a nossa. Porque a nossa maturação cerebral termina em torno, na parte da responsabilidade, neocórtex frontal, em torno de 24 anos. Até essa idade, se tiver algum outro fator que seja mais importante, mesmo que tenha o perigo, pode ser que o adolescente opte por um outro fator. Eu sei que eu não posso beber e dirigir, mas é só até ali, não tem problema. Aquela responsabilidade fica menor porque o cérebro entende assim. Entendi. Faz parte da maturação cerebral, né? Faz parte do adolescer, né? De deixar adolescente e depois você se tornar jovem. Então, você tem sim que ir educando, mas como pai e mãe, a gente tem a responsabilidade em dar os comandos, né? Em permitir ali o direcionamento, em dar exemplo, tudo isso é importante. Por isso que quando a gente vê, às vezes, a não conexão, é nossa responsabilidade como pai e mãe tentar resgatar o máximo possível esse filho. Porque eu tenho mais experiência do que ele. Entendi. Né? Não tenho que esperar ele ver, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso abrir mão do meu filho, da minha filha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no mundo do adolescente, da criança, para trazer ele para o meu. A gente tem que sentar no sofá, a gente tem que assistir séries juntas. Mas eu acho que esse tema é inadequado. Será? Seu filho está assistindo porque tem uma necessidade por trás daquele comportamento. Qual é a necessidade? O que ele está buscando ali? O que eu, mãe, posso estar junto e estar aprendendo, talvez, naquele momento de estar sentado do lado? Eu não perco a possibilidade, a oportunidade de, além de estar ao lado, aproveitar um tema para ter uma conexão, para conversar sobre algum assunto, para trazer algum valor. Então, tudo isso é muito importante. A gente aproveitar esses momentos, né? Uma coisa muito importante é assim, é falar por você. Então, às vezes ele está ali no quarto vendo alguma coisinha e aí você senta do lado, posso assistir um pouquinho com você? Não, mãe, isso daqui vamos supor que o adolescente não queira. Isso daqui é meu, eu não quero que você veja, né? É coisa de menino, sei lá, geralmente os meninos falam isso. Aí você fala assim, tá bom, filho, eu respeito, mas eu posso ficar 5 minutinhos com você? Só de mão dada?
só abraçando, eu posso só sentir um pouquinho a sua presença. A gente pode falar as nossas necessidades, eles gostam disso. Ah, Eles gostam de ajudar, de se sentir útil. Então, pedir ajuda também é uma outra dica fundamental. Sabe o que eu faço? A ah, minha filha, ela fez sábado 20 anos. Então, hum, ela já é uma jovem, até já está passando essa fase da adolescência. Eu pego um livro para ela, vamos supor, filha, comprei um livro novo, infantil. Posso uhum, ler para você? Que eu quero ver se você, a sua, o que você acha dessa leitura, um projeto meu? E eu peço ajuda dela. Eu ah, pego o livro, leio com ela. Isso aqui, de pegar um livro infantil, trazer uma história infantil, que é muito o que eu faço ali no livro terapia, você conecta. hum, Você usa aquele livro infantil como um recurso. Mas é importante a gente estabelecer essas oportunidades de conexão. Filha, eu quero fazer um jantar diferente. Qual cardápio você acha que a gente poderia, né, desenvolver? O que que você tem vontade? Vamos pensar em alguma coisa que a gente gostava na nossa infância, na sua infância, ou até resgatar esses momentos nostálgicos, sabe? hum, São 5 minutos. 5 minutos que eu posso ir no quarto dela, falar que eu quero curtir um pouquinho, né? Eu quero dar um pouquinho de colo de mãe, porque eu adoro. E aí depois eu posso voltar e continuar fazendo as coisas. São pitadas, né, de emoção, de conexão. Você não hum, precisa ficar 2 horas com seu filho. Resgate o vínculo aos poucos. Indo hum, 5 minutos, pedindo uma ajuda, pedindo uma opinião. Filho, estou fazendo aqui uma palestra. O que que você acha que eu poderia fazer ou não? Eu estou com dúvida de duas dinâmicas. O que que você acha ou não? entendi, Sabe? Peça opinião. Isso ajuda o quê? Na autoestima, na valorização, nessa escuta ativa. E quando ele der opinião, ouça. entendi. Porque muitas vezes a gente pede opinião, onde você quer jantar? Ah, em tal restaurante. Ah, esse não é bom, vamos naquele. Então, por que pedir opinião? Precisa, às vezes, Mayumi, olhar para nossa individualidade, sabe? É importante, porque pode ser que uma saída para você fazer a unha, coisa que eu não consigo há quase um mês. Mas não é minha filha. Você vê que a minha filha já está na faculdade. Hoje já minha profissão está me segurando tanto. A gente faz escolhas, né? É, Eu faço escolhas e eu fiz algumas escolhas que eu me sobrecarreguei um pouquinho com alguns projetos. Não consigo fazer minha unha. Porém, mas às vezes você vai lá fazer uma unha e fica um tempinho, ouve uma música. É o seu momento. Você uhum, saber que você tem o seu momento pode ser que você chegue em casa descansada, né? Revigorada, com uma assim, eu cuidei de mim. Saber que a gente tem, às vezes, pílulas ali, pitadas, né? Aguinhas regadas na sementinha, que você está praticando o autocuidado, é importante. E é uhum, importante você olhar para a sua necessidade. uhum. Eu já viajei sozinha, eu já fiquei um mês longe da minha filha. Minha Oh, filha tinha 11 anos, né? Foi um momento que eu tive uma oportunidade. Ela tinha 11 para 12 anos. Eu tinha uma oportunidade de fazer um curso em Londres. E aí eu, né, me adaptei com meu marido, com a minha mãe, fui deixando uma forma que ela sentisse menos possível a minha ausência, mas eu olhei para minha necessidade naquele momento e foi muito importante para mim. E eu foi. tenho hoje uma gratidão muito grande pela minha família, porque hoje eu consigo estar nessa posição que eu estou, né, profissional, bem Uhum, resolvida. Por quê? uhum. Porque eu consegui olhar para as minhas necessidades. Muito Sentimento. comum. Aí eu falo que a mãe vira mãe e coloca uma mochilinha nas costas. E a gente vai enchendo de pedras, né? Vamos colocando pedras, pedras nessa mochilinha, que são Uhum, as culpas. uhum, É importante a gente primeiro olhar e questionar se realmente é uma culpa. Uma vez eu atendi uma mãe que ela veio com uma queixa. Eu já tinha atendido os dois filhos dela. E uhum. geralmente acontece isso, Mayumi. Eu faço essa orientação parental, mas quando eu atendo a família, e às vezes tenho alta, pode ser que a mãe precise, e às vezes ela fala: não, me atende, eu sou uma adulta, mas eu preciso passar aqui pontual com você. E aí, né, não é Sim, que eu atendo essas situações só quando é uma mãe, alguma assim, que me procura. E essa interessante. mãe me procurou e ela falou assim: Yara, eu tô muito culpada, me sinto muito culpada porque eu não trabalho. Meu marido trabalha, ele sustenta a família e eu gostaria de trabalhar.
para me sentir menos culpada, porque tô só em casa fazendo os trabalhos de casa. Uhum. E aí a gente trabalhou muitas coisas. Primeiro, essa expectativa do trabalhar, né? O que poderia ter hoje de oferta real para aquela mãe, o que ela tem a habilidade, o que ela tem para investir, como poderia esse trabalho, como esse trabalho traria prazer para ela. Se ela está procurando esse trabalho por culpa ou, né, porque ela realmente quer ter uma identidade ali de uma mãe que trabalha. Então, tudo Uhum. isso foi explorado. Uhum. Mas eu lembro uma vez que eu achei num livro uns exercícios muito bacanas e trazia exatamente esse conceito. A diferença de culpa e vergonha. Culpa é quando eu faço uma coisa consciente que o meu valor próprio me fala que é errado. Então eu fui ali na minha vizinha e falei assim: nossa, o celular dela é muito legal. Eu vou pegar esse celular para mim, ela não vai nem perceber. E eu pego o celular, boto na mesa, na minha bolsa e levo embora. Eu sei Uhum. que é errado pegar Uhum. esse celular, não Uhum. faz parte do meu valor, é um roubo e eu Uhum. fiz. Aí eu me sinto culpada porque eu infringi uma coisa minha, que é errado. Eu fui lá e fiz. Uhum. Vergonha é quando eu penso, eu não trabalho, o que os outros pensam de mim? Que é o meu marido que me sustenta. Eu não estou fazendo algo errado, né? Conscientemente. Eu estou supondo que o mundo vai achar que esse comportamento de viajar e ficar um mês fora com uma filha de 11 anos é errado. E eu Uhum. sinto culpa por isso. Não é Uhum. culpa, é Uhum. vergonha. É Aham. vergonha porque o seu valor está ali olhando muito para o que os outros vão te falar ou não. Quando Entendi. essa mãe tem a autoestima trabalhada e fortalecida, ela sabe que ela dá muito amor por filho. E que pode ser que esse um mês fora, isso aconteceu comigo. Quando eu voltei de viagem, a minha filha levantou e colocou o pratinho na cozinha. Eu falei, uau, né? Eu falei, acho que eu vou viajar mais vezes. Porque muitas vezes eles precisam até de um tempo sem mãe, primeiro, para sentir saudade, para Aham. dar valor em algumas, né, atitudes que a gente faz no dia a dia que parece que é rotina e não é. Aham. Né? Tem mães que levam para a escola, que não levam, que faz um lanchinho, que deixa recadinho na lancheira. E Uhum. assim, a gente também espera muito o comportamento do filho sem fazer o nosso comportamento. Eu tinha o hábito de deixar recadinho para minha filha. Ó, ela vem aqui, ela sempre deixa. Então, aqui Ai. ela deixou um recadinho porque ela aprendeu com o meu exemplo. Aham. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas não se dá o exemplo. Então a gente precisa Uhum. pensar que nós somos, mãe e pai, o exemplo número um para os nossos filhos. Mas se eu não olho a minha necessidade, se para mim uma viagem tão importante, que era um curso, uma possibilidade ali de exercer o trabalho, né, algo bem bacana, aprimorar o inglês durante um mês, eram 30 dias que fazia diferença na minha vida, aquilo era importante para mim. A minha filha entendeu que eu olhei para o que era importante para mim e lutei por aquilo e fiz tudo consciente com muita responsabilidade. Entendi. Hoje ela está fazendo uma faculdade e ela tem um exemplo que ela tem que olhar para as vontades dela, né? Hum. Aquela mãe que fala assim: meu Deus, eu tenho que sair para trabalhar, quero ficar com meu filho, uma trabalho é um saco. O que ela está dando de mensagem para o filho dela? Sim. Que Perfeito. trabalhar não é legal, é chato, me tira de você. Eu só trabalho para te dar alguma coisa. A criança não quer alguma coisa, a criança quer a mãe. Eu trabalho para ser uma mãe completa e ser melhor exemplo para você no mundo. Uau, Yara. É importante, quando a gente se olha, a Ah, gente consegue muito mais tirar essas culpas. Tempo é muito diferente de tempo de qualidade. Muito. Você pode ficar um dia inteiro com sua filha e em 5 minutos fazer esse exemplo que nós falamos aqui no começo da live, né? Do adolescente que não quer passar um tempo com a mãe. Senta um pouquinho na cama dele, fala assim: eu só quero sentir o seu abraço. Fica no meu colo 5 minutinhos, filho. Deixa eu uhum. sentir o cheirinho do seu suor, aquele cheirinho, que a minha filha tinha um cheirinho de vinagrinho, sabe? Eu falava, deixa eu sentir o cheirinho do vinagrinho. Aí quando eu trago ainda, né, discurso de quando ela era pequena e falo, posso sim ficar um pouquinho? Ai, já adorei, adorei meu colinho de mãe ali na hora e pronto. Você Olha. tenha certeza que esse tempo de qualidade de 5 minutos é muito mais poderoso do que
às vezes, o dia inteiro ali pronto e a criança nem consegue se conectar e nem a gente. Então é Entendi. importante a gente se conectar conosco mesmo, proporcionar essa conexão, né? Pensar no tempo de qualidade, ser verdadeiro com seus propósitos, né? Com essas escolhas, acolher essas culpas, Uhum, questionar, é culpa ou é vergonha? Porque a uhum, vergonha não me pertence. A uhum, vergonha é o que eu estou pensando que os outros vão pensar de mim. E aí, uhum. quando eu tenho a minha autoestima fortalecida, isso fica pequenininho. Teve um dia que eu cortei uma melancia, também uma dica para se aproximar do adolescente. E peguei a fatia de melancia, peguei a forminha de coração. E eu fazia isso para minha filha quando ela era criança. Eu acabava fazendo lanchinho divertido. No aniversário a gente fazia palitinhos de coração de melancia, né, para Ah, estimular esse comer saudável. Ela sempre gostou muito de frutas, enfim, mais do que eu mesmo gosto, ela gostava. Minha agora. mãe não trabalhou muito bem comigo as frutas e eu fiz ao contrário e consegui trabalhar com ela as frutas, né? Aham. Enfim, e aí a gente fez uma brincadeira. E aí a gente tinha que dar uma mordida e ver o que que era um pensamento. Como era o coração, era por que que eu amo você? E ela falou assim, mãe, eu amo você porque você me ensina a ser independente, Ah, né? Porque você é independente e esse é um valor que ela levou para a vida dela. Então é hum. muito, muito rico a gente saber, sabe, dessas relações, a gente realmente olhar para a gente e servir como exemplo. Uma outra dica, a gente esquece de se colocar na posição de filho. Quando eu me coloco na posição de filha, quais são as memórias afetivas que eu tenho com meus pais? Não Hum, são dia inteiro comigo, são pontuais. Por hum, exemplo, o meu pai, a gente morou numa cidadezinha muito pequenininha, né? Meu pai era médico da CESP, então ele ia para essa cidade de Barragem aqui no Brasil. A gente morou em Porto Primavera. Meu pai, ele me levava a pé na escola, porque eram 2 quarteirões. E todo dia, durante esse percurso, ele ia contando uma história, a história do Brasil. Ah, então Dom Pedro, não sei o quê, né? Chegava na escola, sabe? E aí eu tenho tá, essa lembrança. fantástico. Essa é uma memória afetiva que eu tenho do meu pai. A minha mãe já era diferente. Minha mãe era né, do que era moderno. E naquela época, mais ou menos 1980, era difícil as coisas, né? Não tinha. Eu lembro que lá era perto do Paraguai. Então, de vez em quando, ela ia com meu pai para o Paraguai, ela voltava, trazia aqueles estojos que você apertava, saía, lembra? Saía o. Era ótimo aquele estojo. Abria na frente, atrás, saía, você apertava o botão, era uma coisa maravilhosa, o pontador ia para fora, e aí tinha a gavetinha do clips, eu achava o máximo. Mas era Então eu chique. lembro assim, era a tecnologia da tecnologia, aqueles estojos. E aí ela trouxe umas tatuagens de colar. Uma vez, sabe, ia fantasia nas festas, ela queria pintar meu cabelo de vermelho, de rosa, ela entrava na brincadeira. Isso Uau. aprendi muito. Eu fazia isso com a minha filha também, entrava na brincadeira, ela ganhou vários prêmios de carnaval, porque era fantasia criativa, que eu aprendi com a minha mãe. Então a Hum, gente pega os valores. Meu pai já era mais centrado na dele, que eu também tive o meu aprendizado. Então, uhum, o especial é a gente seguir os nossos princípios, sabe? O que a gente acredita, porque também não adianta, Mayumi, falar uma coisa e acreditar em outra. Porque hum, a criança pequena, ela entende, ela compreende a incoerência. Não é hum, legítimo. entendi. Mas isso na prática, por exemplo, é falar uma coisa e você não está fazendo exemplo. Você não É. está sendo exemplo, né? Exatamente, ou não acreditar. Por Hum, exemplo, né? Não pode usar celular na mesa e você usa. Ou eu uhum, quero ter um almoço em família onde todo mundo converse. E aí você vai lá e a criança só come na frente do tablet. Você está hum, sendo incoerente, você quer uma coisa e você não consegue olhar para suas necessidades e cuidar daquela necessidade. A entendi. criança percebe, né? Uhum, Ela percebe. Se você não gosta de brincar, tem muitas mães que não gostam de sentar no chão e brincar. É uhum, melhor você fazer uma coisa que você gosta. Vai cozinhar uma comida divertida, vai correr no parque, vai praticar um esporte com a criança, porque se você brincar sem vontade, ela vai sentir. Essa é uma inconstância, né? A mãe que uhum. fala, não grita, para de É gritar. verdade. Então,
né? É algo ali que eu perdi o controle. E eu posso perder o controle. E eu posso depois falar assim, poxa, filho, eu não queria gritar, desculpa, eu me descontrolei. Tá vendo como a gente se descontrola? Você tem uma dica para a próxima vez que eu me descontrolar, eu voltar para o meu estado mais, assim, de normalidade? Até o seu descontrole pode ser momento de interação, onde você pode pedir uma ajuda. Como eu posso controlar minha raiva? Ai, hoje eu tô triste, filho, me dá um colinho. Como eu posso me sentir melhor? Ouça o que ele tem a dizer. Você vai conseguir ter conexão com os valores, o que ele está pensando. Tudo isso é fundamental. As crianças conseguem falar, mãe, eu tô triste, mãe, eu estou com medo, mãe, eu... Você pode me ajudar nisso? Como que é essa verbalização e como a gente ajuda? Isso a gente faz na aspecto assim, primordial da psicoterapia infantil, é algo que a gente trabalha a questão do repertório emocional. Então, Hum, para eu me entender, quanto mais repertório eu tenho, quanto mais emoções eu consigo identificar, melhor eu vou saber gerenciar. Então, por uhum, exemplo, chega crianças lá, pequenininhos, que falam: eu tô ansiosa. Ai, minha ansiedade, eu tô ansiosa. Eu falo assim, mas é a mesma ansiedade? Vamos pensar. Por que você está ansiosa? Porque eu vou dormir na casa da minha amiga amanhã, estou muito ansiosa. Isso não poderia ser uma euforia, que é uma hum, felicidade muito grande? É, verdade. E uma euforia é bom? Como você pode acolher esse sentimento? Então, quando eu vou indo atrás daqueles sentimentos, que a gente tem os básicos e a gente tem os secundários e vai cada vez mais aprimorando, e até a mistura dos sentimentos. Eu tenho um livro que chama O Monstro das Cores. uhum. E ele já existe há um tempinho. E agora a Ciranda Cultural lançou um de pop-up, que é lindo. Você abre, a calma tá ali na rede. Tem um videozinho que eu vou te marcar para você ver qual é o livro. É a coisa mais linda. O que que Aham. eu fiz? Eu falei, olha, o livro já tem as emoções básicas. Agora a gente vai trabalhar as emoções secundárias. O que que a gente pode sentir? Então a gente vai pegar os potinhos. Eu desenhei vários potinhos e as crianças com lápis de cor de aquarela começaram a colocar. Eu vou colocar um pouquinho a saudade. Ah, então vamos fazer a saudade. Tem o sentimento da saudade. O que que tem dentro da saudade? Tem o amor. Porque se eu não gostasse, eu não sentiria. Então ele vai lá e pinta de rosa, que é a cor do amor. Ah, também tem a tristeza, porque eu quero estar perto da pessoa e não tô. Então é igual, mais ou menos? Não, um pouquinho menos. Aí a criança vai lá e dá uma riscadinha, né, do azul. Ah, mas também tem alegria, porque se eu tenho saudade é porque eu gosto daquilo. Então pôs um pouquinho ali do amarelo. Aí Uhum. depois pega a água e a gente vai lá e mistura e fica uma única cor, que vai ser a cor da saudade. É, Uau! é um exercício tão simples, mas que a criança consegue visualizar que, às vezes, um sentimento mais profundo é a mistura e a junção de vários. A criança que sabe que tem um vocabulário com maior número ali, né, de sentimentos, que entende o que é saudade, o que é ansiedade. E claro, Uhum, gente, tudo no seu tempo. Os uhum. sentimentos básicos, as emoções, ela vai sendo assim, a criança consegue verbalizar com 3 anos, 4 anos, aí a gente vai cada vez aprofundando, e quanto mais você utilizar o concreto, que é esse exemplo que eu dei das cores, de misturar, mais fácil fica para ele entender. Então, a Hum, ansiedade, existe ansiedade, ela pode ser um azul ali, eu não sei o que uhum, fazer. Como eu uhum. sinto ansiedade no meu corpo? Eu tremo, eu fico suando, a minha pupila dilata, a gente começa a fazer o reconhecimento das emoções no corpo. Então, Uau. as atividades assim, os pais podem desenvolver, é legal ter uma orientação, é legal ter né, algum embasamento, tem muita coisa também na internet que você pode procurar, mas não exijam que eles saibam, vão ao seu tempo. E uma coisa importante, seja o exemplo, né? Eu posso chegar e falar assim: nossa, eu tô aqui com meu peito apertado. Será que eu tô ansiosa porque eu vou fazer uma live com a Mayumi ou tô eufórica porque eu vou falar de um tema que eu gosto muito? E aí eu Uhum. posso até mostrar minha dúvida para a criança, para eles saberem, identificarem e aprenderem com essa verbalização. Usando o livro durante a leitura para a gente se conectar com as nossas crianças, né? É.
Você falou de aproveitar todos os momentos que a gente tiver do lado das nossas crianças para a gente fazer perguntas, se conectar. Como a gente pega um livro e faz uma pergunta para a gente tentar chegar, se eu perceber, ai, meu filho está muito triste. Quando eu pego um livro infantil, eu não estou falando da criança, eu estou falando do personagem. Então, aqui o tubarão, ele estava com muito soluço. Nada passava o soluço. Muita gente falava para ele fazer isso, aquilo, ele obedecia e o soluço dele não passava, né? Você já teve um soluço assim? Nossa, filho, lembra aquela vez que você estava com soluço? Eu estou perguntando de acordo com o texto, sem apontar. E muitas vezes eu não preciso nem apontar. Tem um outro livro aqui que ele fala, né? Por que tenho que escovar os dentes? E aí muita criança não quer escovar os dentes. Ele Hã? vai saber, lógico, que aquele livro é importante, mas aqui, ainda mais esse livro que é uma gracinha, porque eu tenho janelinhas que eu preciso da colaboração da criança. Então, por que que ele tem que escovar? Olha, porque atrás tem um bichinho. Abre para mim essa janelinha, filho. E quando eu como muito açúcar, né, muito bolo ali, como eu fico? Nossa, meu dente fica cheio de bichinho, eles amam açúcar, olha a festa que eles estão fazendo. Eu tô falando do dente da boca dessa personagem, que comeu açúcar. Eu não tô falando da criança, eu não tô apontando o dedo, eu não tô falando vai escovar. Entendi. Uma dica, façam o teste. Eu vou te falar, 95% das crianças, quando terminam esse livro, ou no meio, falam assim, mas eu escovo assim, né, mãe? Eles entram na história e traz o exemplo deles. E a gente Hum. fala o quê? De uma forma respeitosa, sem apontar os dedos, mostrando ali para ele, né, como fazer, ó. Por que que os dentes de leite caem? Não é só a limpeza. Porque eu vou trocar, ele era pequenininho, olha como ele fica bom para poder, né, morder as coisas mais duras. Por que que a gente coloca dente debaixo do travesseiro? Porque a Hum. gente acredita que vai vir ali à noite a fadinha do dente, deixar uma moedinha. Então, ele vai trazer várias coisas de dente. Tem de comida, tem de mercado. Muito, muito, muito obrigada. Adorei, 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 adorei o coração para você. Muito obrigada. Obrigada, querida. Yara é psicóloga, ela é neuropsicóloga, psicóloga formada pela Unesp, neuropsicóloga e coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, primeira facilitadora em parentalidade consciente no Brasil e escreveu diversos livros. É escritora do livro Coaching para Pais, Estratégias e Ferramentas para Promover a Harmonia Familiar, e ela escreveu também A Mamãe Coach e Autoestima de A a Z. Ela também é autora do baralho Animação e Corujas em Ação.